voltar aqui, né, de novo, né? Lucas 6, 6, 36, 38, né? Não julgueis e não sereis julgados, né? Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos não, né? Dai-se-vos será dado. Então, boa medida, recalcada, sacudida e transbordada, vos deitarão vosso regaço. Porque com a mesma medida medireis, também vos medirão de novo. Está falando da medida, né? Você vai fazer uma medida, né? Quantos metros eu tenho? 1,90 m, né? Estou medindo a sua altura. Medindo sua pressão, né? Quanto que está a sua pressão aí? Estou medindo o seu temperamento, né? Se você é um cara nervoso, né? Estou medindo a profundidade de uma piscina, né? Estou medindo quantos metros tem um campo de futebol, né? A medida da Bíblia como é que é a medida da Bíblia lá? É ermos, né? Ermo, covados, né? O cara fez uma forca lá, não sei com quantos covados, né? Ermo, né? Alquere, né? Parece que alquere é uma cama lá que eles faziam no mato e o cara deitava lá no mato, igual na guerra, né? O cara faz um bunker na guerra, né? E tem a medida de Deus, né? Eu falei Romanos 3,10. Todas as autoridades são impostas por Deus, né? Eu te falei lá que eu não vou saber te falar, esmiuçar esse assunto, né? Sobre calvinismo e arminismo, né? O que eu pensei sobre o calvinismo, nem era para ficar falando desse negócio. É tipo uma autoridade militar, né? Tipo uma autoridade militar. Você está debaixo de um teto ali, né? Toda autoridade é imposta por Deus. Tipo aqueles caras lá sequestravam aquelas crianças e obrigavam elas a servir aquele povo, né? Ou então ele escolhia, você não vê aqueles depoimentos aí, você vê na televisão, documentário, né? Tá lá, você vê Mussolini, Hitler, né? Os caras assistindo lá aqueles caras nas Olimpíadas, né? Então eles escolhiam os melhores, né? Em muitos lugares, as pessoas vão ser escolhidas, né? A dedo, né? Talvez até no livro de história você vai observar, né? Senhores Legiões e Barões do Café, aquele cara, você fazer um curso aí o cara vai escolher lá aquelas pessoas, então ele vê de modelo, né? O cara faz pontualidade, parece que ele escolhia só aqueles filhinhos de papai, né? Pontualidade, os caras sabem dobrar a cama, o cara faz curso de etiqueta, né? Pra se alimentar. Uma panelinha, né? Um boicote, né? Então ele escolheu aqueles caras ali, né? Ele elegeu, né? Não era pra eu ficar falando essa palavra, né? Então eu mudei o curso. E o outro é pela graça, né? Ele escolhe todos, né? Pra ser salvo diante de Deus, né? Para ter arrependimento dos seus pecados. Todos têm direito à salvação. Todos têm direito a pedir perdão pelas suas ações, né? Os discípulos de Jesus foram acompanhando Jesus, todos eles foram mortos, decapitados, enforcados, né? A igreja medieval matou vários cristãos na cruzada, né? Na cruzada. Então todos que seguiram essa religião aí até um tempo foram mortos, né? E até em outros países aí muitos cristãos são mortos, né? Ele não quer saber se o cara está fazendo boas ações na terra, se aquela religião ajuda ele a ter boas práticas na sociedade. Ele vai ser morto porque ele seguiu a Cristo, né? Então essa medida, né? Deus, está escrito aqui, né? Na Bíblia, está escrito na Bíblia. Medida, recalcada, sacudida. Não julgueis para não serão julgados, não condenei para não será condenado. Então é uma dinâmica do espelho, né? Que você está olhando no espelho lá. Tudo que você planta, você colhe, né? Então se você não julgar uma pessoa, você não vai ser julgado, né? Mas todo mundo vai te julgar na sociedade, né?
não condenais, né? Você não condenar as pessoas, condenar menos. Mas muitas pessoas vão te condenar, né? Deitarão vos regaço porque a medida, dar-se-vão medida, sacudida, recalcada e transbordando, né? Vos deitarão o vosso regaço, porque a mesma medida, medirdes também, vos medirão de novo. Então, a autoridade na terra, política, né? Militar, autoridade do seu pai e de sua mãe. O que eu falei? O político, igual eu falei, Lula, Jair Bolsonaro, a medida do ser humano aqui na terra, né? A desigualdade social, né? A injustiça, né? Social. Muitos políticos vão discursar e falam a respeito da injustiça, e da desigualdade social. Né? Peraí. Faz de conta que esse líder aí do mundo, né, esses políticos, Romano 3,10 de novo, toda autoridade é imposta por Deus. Né? Quem que é o nosso presidente da República? Você que votou nele, né? Ele sempre foi político, né? Ele está na área política, né? Muitos caras candidatos para vereador, depois vira prefeito, de prefeito vira deputado estadual, governador, e o cara conseguiu virar presidente, né? O outro teve um sonho e criou o seu partido político, né? Como foi criado nos Estados Unidos os democratas e os republicanos, né? Aqui no Brasil são várias coligações políticas, né? Ele teve um sonho, uma ordem partidária, a democracia ali, aquela família, então aquelas pessoas fizeram um partido político, uma revolução na Terra. O que acontece? Quando aquele líder, né, ele está fazendo o papel de autoridade, como aquele povo do Egito chegava, Moisés falava, todos os dias Moisés ia lá e falava, você vai libertar o povo do Egito? Aquele cara era o faraó lá, o governador, né, talvez, o cara que dominava aquilo ali. E ele falava, amanhã, né? Amanhã. Aí Moisés jogou as 10 pragas para ele. Né? Aquele povo queria um governador, um líder justo. Então eles elegeram Moisés, né? Escolheram Moisés. Foi Moisés? Moisés sai do Egito com aquele povo ali também, né? Mas eles queriam um líder justo, um cara que não fizesse desigualdade no meio daquele arraial. Aquele povo ali aí foi feito o tabernáculo também, né? Eles queriam uma pessoa, foi feito as leis de Levítico. Para aquelas pessoas obedecer aquelas normas. Feitos os 10 mandamentos, para aqueles caras todo dia ler os 10 mandamentos da Bíblia. Né? Então o que acontece, cara? O cara como líder da nação, como um mediador, né? Mediador de Deus, a religião, o mediador do nosso meio é Jesus Cristo. Mas ele como um líder que faz um teto social, ele faz conta que o nosso presidente está sendo Deus na Terra. Né? Então ele está fazendo um papel de autoridade. Né? Toda autoridade é imposta por Deus. Ele está vendo um plano de governo aí para ver como que aumenta o saneamento básico, aumenta a saúde, a educação, né? Ele está discursando para aquelas pessoas, para elas ver o que ele está falando, o seu plano de governo, e ver se aquele plano de governo dá certo, né? Para que haja menos injustiça na Terra. Quando Deus olha na Terra, quando esse homem olhou para a Terra, ele está vendo, aí eu vou falar de mim, mas não é só eu, né? Tem várias pessoas da mesma classe social que eu. Então ele olhou para mim, né? Falou, né? Eu vou ficar te repetindo, como autoridade, né? Como presidente. Ele olhou o prefeito lá da cidade, lá de Minas, né? Meu pai mora em Sacramento, cidade pequena. Ele olha e fala, cara, este cara, ele é um cara que mora junto com o pai e com a mãe, quando ele está, e ele não vai conseguir ter independência. Ele não tem namorado, não tem carro, não tem casa. Foi feita a cosmovisão dele, né? Deixa eu estudar a vida minha de vários brasileiros, desde os 7 anos de idade até os 42. Quando ele olha de cima para baixo como um líder, você está tendo lá, igual eu te falei, eu fui líder da ETM
E eu levei, o cara pôs 12 pessoas para me discipular. Eu fui fazer um prático lá em Porto Real, né? Sabe, às vezes os caras, até a Silmara foi lá, eu conversei com ela na igreja em Porto Real, Volta Redonda. Aí a família dos caras mandou um dinheiro lá para eles gastar, né? E aí um dia nós saímos comprar picolé com os caras. Tava 12 pessoas comigo. É lógico que isso não existe nessa sociedade igualitária, né? Na sociedade não é assim, a sociedade é avanço, capitalismo, né? Desigualdade, né? Aquele cara falou, tem que dar um. Falou, eu falei, vou lá comprar um picolé. Comprei 12 picolé, por quê? Eu tenho que dar um picolé para cada um. Tá entendendo? Se eu compro 2 picolé e dou para um, e não dou para. Faço essa desigualdade aí, de comprar 2 picolé e não dar para os outros, o que acontece? Eu estou quebrando o protocolo, né? Que você fala aí. Porque a mesma medida que será medido, vos serão medidos de novo. Então, quando você viu lá o cara olhando lá para aquele cara que já tem um duplex, já tem um carro, né? Ele já tem namorada, né? Ele fez e criou, olha a vida dele, né? Eu falei que muitas pessoas vão ficar numa linha aqui reta, né? Reta. Uns vão oscilar, subir e descer. Uns vão manter a média, né? O cara fala, eu estou na média do brasileiro. Eu vou manter a média do brasileiro. Né? Tem meu carro, minha casa, tem mais coisas. Muitos vão transponer a benção, né? O cara virou um sheik praticamente. O cara está falando, a boca dele excedeu o limite do cheddar, do x-tudo, né? Da Coca-Cola, né? Ele tem 10 carros zero, né? E ele vai ter, porque a vida financeira dele é dele, né? A vida financeira não é minha. Então tem esse poder monetário na Terra, né? O plano diabólico para que o ser humano se rebele contra as autoridades, né? Que um dos planos diabólicos do Satanás é te falar que você é pobre, você tem inveja do seu irmão, você vê ele com carro zero, você ser humilhado, né? Você não poder entrar dentro de estabelecimentos, algum estabelecimento. Esse é o plano diabólico dos líderes do mundo, né? A classe média, a dissensão do povo, né? A briga pelo poder, pelo status. Então, quando esse líder do mundo ele está olhando lá de cima, lá do Congresso Central, né? Ele está olhando para a vida lá de vários seres humanos na Terra, de várias pessoas, né? Dos estados que tem aqui no Brasil. Nosso presidente toma conta do Brasil, né? Congresso Central. Só que ele não pode vir aqui conversar comigo, nem me abençoar, nem abençoar outras pessoas, né? Aquele prefeito lá de Minas. Ele não está percebendo que aquele cara ali já tem, ele viaja todo mês, que ele é primo de jogador de futebol, que ele está na mídia, aí, que a mulherada está correndo atrás dele. Ele já é abençoado, ele cedeu mais uma bênção para ele, cara. Então essa medida não é a mesma medida, entendeu? Você não viu o outro que o outro que não tem namorado, o outro que não tem. Você como líder, Deus está espiando na terra, olhando de cima para baixo lá da terra, né? Fala do dia do grande juízo final, né? Será que quando Deus chegar lá no dia do grande juízo final e fazer essa fila, qual que é o peso da imoralidade sexual? Será que Deus vai falar que você contar quantas namoradas você teve? Deus sabe, né? Que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele vai falar para você, cara, você foi o cara mais namorador da terra. Você foi o cara mais esbanjador da terra. E eu não pude fazer nada, né? Mas só que o mundo é consumista. Então essa medida, quando Deus falar que você vai para o inferno, você vai para o céu, ele vai fazer isso, mas o ser humano ele faz isso, é boicote, panelinha. Precisava de você pôr aquele cara lá em ascensão de novo, cara? Precisava, talvez. Mas e o outro que ficou lá esquecido? Você não acha que esse mês que você está medindo aí um e medindo o outro, esse dinheiro que você está dando para o outro talvez é muito, que ele tem muitas namoradas, só que não vai adiantar, o mundo é assim, ó. O pecado está na humanidade, tá entendendo? Então, no dia do grande juízo final, né? Deus fala, o meu amor não há profundidade, aquele versículo, né? Não há porvir, não há profundidade, não é que vai nos separar do amor
de Cristo Jesus. Porque o amor de Deus é um amor misericordioso. É um amor ágape, um amor que está na graça feito para você, esperando, né? Mesmo que você é o menor, que você é o mais feio, Deus está te olhando como um ser humano, Deus quer te abençoar, Ele quer. Mas o ser humano não é assim, cara. Você está entendendo? O ser humano vai ter essa desigualdade social na Terra, vai ter perseguições, vai ter várias coisas, né? Quando o cara fala que Cristo vive em mim, a palavra Cristo pode ser uma forma de sofrer, né? De ser ungido, né? Cristo sofreu pela humanidade, né? Aquele cara que se diminuiu diante dos sacerdotes, né? Aquele cara que se diminuiu e sofreu o problema do outro, né? O presidente da República está sofrendo o problema do outro. Você está sofrendo o problema do seu irmão? Você está vendo o que está acontecendo na sociedade? Então, quando ele fala Cristo vive em mim, né? Eu procurando, posso estar bem financeiramente, posso estar, mas Cristo ainda vive em mim, cara. Eu vejo a desigualdade do outro, eu vejo o problema do outro, né? Agora tem pessoas que não vão ver o problema do outro, ele vai só esbanjar na terra, vai ser um cara mau, truculento, você está entendendo? Então, quando você olhar o líder lá que está me olhando, está olhando para vários, né? Se fosse uma sociedade comunista, todo mundo é igual, se a sociedade igualitária, acontece dentro de recuperação, ou então aqui eu faço, minha mãe compra as coisas para me comer, eu tomo um pão, minha boca está fedendo cheddar, minha boca está fedendo, eu não tenho vida financeira para comprar essas coisas. Eu tenho várias namoradas? Eu não tenho várias namoradas. O cara ainda é dependente químico ainda, né? Marginalizado pela sociedade por ele mesmo. E aí o cara fala, filho de pobre não tem vez, né? Então o que me restou é acreditar nesse amor incondicional de Deus, né? Que Deus ainda está me olhando, está me livrando do mal, né? Aí o cara fica vizinho, né? O cara ciclo de competição, né? Ele quer falar de todo jeito no púlpito, né? Esses caras é tudo sacramento, né? O cara, como que você vai só construindo a sua vida, adquirindo bens, né? A Bíblia fala, você não vai, todo jeito você, né? O cara não vai se basear nesse versículo, né? O dinheiro é a raiz de todo mal, todo mundo precisa de dinheiro. Mas como ele vai só assim, se engordando, né? Comendo, passando, e ele ainda está perseguindo o seu próximo, tá entendendo? Então ele não tem contentamento com a vida, e essa medida de Deus aí, Deus vai medir um ser humano e o outro, ou ele vai fazer injustiça social, né? Então não deu, cara. Isso aí não vai acontecer nada, né? O cara ficou parado, né? O amor de Deus não tem medida, ele é sem medida, né? Mas o homem é ganancioso.